Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e estamos de volta com mais uma edição do programa EBD em Síntese Podcast. Na minha companhia está aqui o professor Joseone Bezerra. Paz do Senhor, professor Joseone. Pai Senhor, Pastor Fábio, alunos, professores, e obrigado por mais essa oportunidade. Amém, meus irmãos. Estamos aqui no programa EBD em Síntese para dar continuidade aos estudos das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, deste terceiro trimestre do ano de 2025. Lembrando a todos vocês que o programa EBD em Síntese Podcast é um programa de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Hoje, na lição de número 7, vamos estudar uma lição que tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 28, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a verdade prática declara: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida, e segundo, Deus a protegerá, professor Joseone. Pastor Fábio, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, e vamos até o verso 32. Mas estamos com essa leitura em dois livros. Depois pulamos para o capítulo 12, vamos do versículos do 1 ao 5. E essa leitura, ela está maravilhosa, viu? E nossos objetivos para a nossa aula de hoje, nosso tópico 1 é explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Olha como é interessante esse tópico. Nosso tópico 2, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através dos livramentos e da intercessão. Outro ponto importante. E nosso tópico 3 é encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante as adversidades. Muito interessante esses objetivos da nossa lição. É verdade, meus irmãos. Na lição de hoje, vamos estudar como a igreja primitiva enfrentou essas oposições com coragem e fé, confiando no livramento e na proteção divina. Através da ação de Deus, da intercessão da igreja e da ousadia dos discípulos, aprendemos que o verdadeiro povo de Deus não teme a perseguição, pois sabe que o Senhor é seu refúgio e fortaleza. Então, o crente, a igreja não pode e não deve estranhar perseguições de toda sorte. Jesus mesmo falou, né, que isso aconteceria. Então, desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição, né? E pela própria natureza da fé cristã, a fé cristã trai sobre si a rejeição e a perseguição. Por quê? Porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores do mundo, com os valores desta sociedade distante de Deus. Então foi assim no início do primeiro século e é assim ainda hoje. Mas professor Joseone nos alegra e nos conforta em saber que, apesar da oposição e da perseguição, Deus capacita-nos para enfrentar essa situação e em Cristo somos mais do que vencedores. Verdade, pastor Fábio. Mesmo diante de uma perseguição, tribulação, vemos que as cartas que Paulo escreve, a igreja enfrentava muitas eh, perseguições. O livro de Hebreus, vemos que a igreja passava por perseguições, que no capítulo 10 no verso 34 o autor deixa claro que eles tinham suas casas saqueadas, eles eram arrastados para fora. Então a igreja sempre enfrentou essa posição devido a uma inveja, né, de alguns líderes religiosos que nós vamos decorrer aí da nossa lição. Felizmente, aliás, Deus tem
garantido a fé dos irmãos e Deus tem fortalecido a fé da sua igreja primitiva. E isso é muito salutar para os dias de hoje, que o exemplo da igreja primitiva ela seja o exemplo de hoje, dos dias atuais. Meus irmãos, tópico 1 da nossa lição, a igreja perseguida. Quem eram os perseguidores no início ali da igreja em Jerusalém? Tópico 1.1, nós vemos que as autoridades religiosas judaicas da época, elas começaram a se opor e a perseguir a igreja, conforme Atos capítulo 5, versículos 17, diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. E o versículo 4 diz: Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Então, Atos 5 menciona três grupos de religiosos perseguidores dos primeiros cristãos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os sacerdotes, eles, na sua grande maioria, eram saduceus, e os saduceus eram um grupo religioso muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham muito poder religioso, mas também político. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, né? E dentro dessas classes religiosas, os saduceus eram os mais poderosos. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, e já o capitão do templo, mencionado também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Então, meus irmãos, esses grupos, cada um com sua influência, eles viram a igreja como uma ameaça, e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Professor Joseone, de acordo com o nosso tópico 1.2, diz que havia perseguição tanto na esfera religiosa como também na esfera política, não é isso? Isso mesmo, pastor Fábio. Lucas, ele deixou bem claro e registrou que em Atos capítulo 5, como o senhor já leu, o verso 17, eles prenderam os apóstolos, né? À medida que os cristãos iam testemunhando sua fé com poder, ganhavam mais admiração popular, o povo gostava mais dos apóstolos, e assim os líderes, como você já citou no tópico 1, eles tinham essa inveja, e a gente via ali um judaísmo institucionalizado, e a política que era representada ali pelo poder romano, mas mesmo assim, a pregação do evangelho, ela avançou tanto na estrutura doutrinária dos fariseus e saduceus, que eram dois partidos também, que tem essa diferenciação do outro, é tanto que nós, quando lemos o tópico anterior que o senhor leu, chama os saduceus de seita, né? E naquele termo que ele usa no grego, usa uma palavra muito pejorativa daquela época. E mais interessante que o status político que ele tinham das autoridades romanas, que era para governar toda a Judéia nessa esfera política. E hoje em dia estamos vendo o mesmo propósito nos dias atuais, porque diante dessa perseguição, diante de uma luta travada entre os judeus, entre os apóstolos e as autoridades, mesmo assim a igreja ainda crescia, a oração com poder, com fé, ganhava mais admiração das pessoas. Enquanto a igreja crescia, o judaísmo farisaico ali, ele regredia. E quando vemos uma perseguição estatal, temos que ter um certo cuidado, por quê? Porque a introdução da nossa leitura bíblica em classe, que o senhor leu no textual, deixou bem claro, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Temos que obedecer às leis, sim, mas quando essa lei vai divergir a nossa fé cristã, aí, peraí, temos que dar um freio aí e vamos ver a quem nós estamos agradando, tanto na esfera religiosa como na esfera política. Não ser um mero religioso, mas ter uma fé confiante em Jesus Cristo. Meus irmãos, é interessante que toda essa perseguição teve origem
na Isso. inveja dos líderes religiosos da época. As principais seitas ou denominações ou facções do judaísmo, como os fariseus, os saduceus, né, e como também os escribas, eles invejaram Jesus, eles tinham inveja de Jesus e se opuseram, se levantaram contra e perseguiram Jesus. Jesus morre, ressuscita, né, volta para o céu, mas os apóstolos e demais discípulos continuam a obra de Jesus e esses líderes religiosos continuam a perseguição agora contra os discípulos de Jesus, contra a igreja com inveja, porque a igreja crescia enquanto que o judaísmo encolhia. E como eles tinham também, embora fossem líderes religiosos, especialmente os saduceus, como eles também tinham muita influência política, né, junto às autoridades políticas civis romanas, né, que na época dominava o território, eles instrumentalizavam as autoridades e manipulavam as autoridades políticas para também se levantarem contra a igreja, para se levantarem contra a igreja. Inclusive, em Atos capítulo 12, versículos de 1 a 2, a gente vê que o rei Herodes, naquela época, ele mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E no versículo 2 diz que Herodes mandou matar a espada a Tiago, irmão de João, né? E isso quando ele matou Tiago, que era um dos 12 apóstolos, né? Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, quando ele matou Tiago a espada, ele viu que isso tinha agradado aos judeus e prosseguiu na sua perseguição, mandando também prender a Pedro, né? E com o objetivo de depois matar também a Pedro. Então, tinha essa perseguição religiosa e política. E aqui no tópico 1.3, o comentarista diz que a igreja enfrentará oposição. A igreja enfrentará opositores de um jeito ou de outro. Não tem como, meus irmãos, a igreja bíblica verdadeira viver neste mundo sem ser perseguida. João capítulo 15, versículo 18 a 20, Jesus disse: Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então Jesus já tinha preparado a sua igreja e os seus discípulos para este ódio e esta perseguição, essa espécie de cristofobia, evangelicofobia que iria acontecer não somente na época da igreja primitiva, mas hoje em dia também, ao longo de toda a história da igreja. João 17,14, Jesus orando pelos discípulos ali na oração sacerdotal, Jesus disse: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Por que que o mundo odeia a igreja? Jesus diz em João 17,14: Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E Jesus ali orando por nós, Joseone, ele diz: Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Está aí a origem, né, desse ódio e dessa perseguição contra a igreja. Diz aqui o nosso comentarista que, pela sua própria natureza, o cristianismo bíblico autêntico acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. E eu vejo, professor Joseone, que o evangelho é, ao mesmo tempo, inclusivo e exclusivo. E o que é que significa isso, irmãos?
O evangelho é inclusivo no sentido de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus deu a sua vida e morreu por toda a humanidade, por todo e qualquer pecador, né? Deus ama indistintamente a todos os pecadores. No entanto, Jesus chama os pecadores ao arrependimento, à conversão, né? As pessoas que se convertem a Cristo, elas são salvas. Então, a salvação é exclusiva para aqueles que atendem ao chamado de Cristo, para aqueles que se convertem a Cristo e permanecem firmes. Não é isso, professor? Isso mesmo, pastor Fábio. Quando nós aceitamos Jesus, como ele amou o mundo de tal maneira, como o senhor deixou bem claro, já tem aí uma nossa inclusão dentro desse evangelho. Mesmo diante das oposições, diante da igreja. Então, nós não podemos ser que, ao longo da igreja perseguida, temos que ter um cuidado, por quê? Porque a, a parte desse caminho tem que basear na fidelidade, porque a igreja verdadeira, ela sempre confrontará o sistema do mundo. E por isso, vamos ser rejeitados, vamos tentar ser silenciada, vai ser atacada, mas jamais será derrotada. Por quê? Porque o Senhor, ele também vai ter umas intervenções que nós vamos ver agora no nosso próximo bloco. Por quê? Porque Paulo, ele confirmou isso, que todas essas coisas que acontecem, nós somos mais do que vencedores. A qual diz lá em Romanos 8:37. Então, cabe à igreja não recuar, não se moldar ao mundo, mas perseverar no verdadeiro amor de Deus, que é a nossa missão. Esse é o primeiro ponto, porque até esperar o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Principalmente esse sistema mundano aí, que tanto a igreja inclui, como o mundo também inclui. E devemos ter esse cuidado aí. É verdade, meus irmãos, a igreja sempre foi é e sempre será perseguida pelo mundo, porque o mundo nos odeia, porque primeiro o mundo odeia a Cristo. A igreja é perseguida, mas não é abandonada por Cristo. A Isso. igreja é perseguida, porém protegida pelo Senhor. Tópico 1.2 é um anjo de Deus. Em meio à perseguição dos apóstolos e da igreja ali em Jerusalém, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 18 e 19, a Bíblia diz que prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Então, apesar da prisão, apesar de terem colocado os apóstolos na cadeia pública, Deus interveio de forma sobrenatural, enviando um anjo para tirar os apóstolos da prisão, e a ordem do anjo para os apóstolos é que eles continuassem a pregar o evangelho, numa clara ordem para desobediência civil, porque as leis daqueles homens ali estavam sendo contrárias às leis de Deus. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, né, que são seres totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjo no livro de Atos. A gente vê em várias ocasiões, pelo menos em 4 ocasiões, em que Deus envia anjos, né? A gente vê a participação de anjos na libertação de Pedro da prisão. A gente vê a participação de anjo com Filipe em sua missão evangelística. A gente vê a participação de anjos em missão na casa do centurião Cornélio, e como também com o apóstolo Paulo ali naquele naufrágio em alto mar. Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores, enviados para servir a serviço, a favor, em favor daqueles que hão de herdar a salvação.
Nós, como crentes, não temos nenhuma autoridade de dar ordem para anjos. Os anjos não obedecem às nossas ordens. Os anjos obedecem somente às ordens de Deus. Mas quando a igreja está passando provação, perseguição, a igreja clama a Deus e Deus manda livramento e muitas vezes, não são todas as vezes, e aí Deus opera como ele quiser, mas às vezes Deus pode até mesmo enviar um anjo, né, que são espíritos ministradores, são espíritos servidores, que estão a serviço da igreja. Tópico 2.2, professor Joseone, fala aqui de um aspecto muito importante durante a perseguição, que é a oração da igreja ou a intercessão da igreja. Pastor Fábio, esse é um dos pontos que eu considero da lição mais importante. Se Verdade. Deus enviou o anjo para a igreja, porque houve oração, né? Como o Senhor disse, que os Isso. anjos estão aí para a gente, eles fazer o nosso trabalho, ou seja, ele nos ajudar. Porque Deus, ele vai agir e continuar protegendo a sua igreja. Nem toda intervenção de hoje será visível diante de Deus. Nós não vemos, mas do mesmo propósito, Deus, ele nos salva de uma maneira miraculosa, faz uma proteção ali espiritual. Deus sempre permanece real em nossas vidas. Mesmo que, embora o Novo Testamento não ensine essa busca por anjos, porque nós temos que buscar a Deus para que Deus venha intervir nessa situação. E um ponto principal da lição, assim como Pedro, que estava guardado na prisão, mas havia oração ali, intercessante a Deus por parte da igreja. Então, quando Pedro estava preso, a igreja estava unânime em oração lá, na igreja que era na casa das pessoas. Então, o mesmo texto bíblico mostra um anjo no cenário ali da libertação de Pedro. Então, olha só, quando a igreja orou, o anjo foi lá e libertou Pedro. Por quê? Que a soberania de Deus, ela trabalha em meio às perseguições. Ainda que Deus que protege sua igreja, nem sempre significa, pastor Fábio, um livramento terreno, mas pode ser uma esfera espiritual. Aqui a soberania de Deus, ele usa uma situação que eu acho interessante aqui, quando ele fala que livrou da prisão, ele mostra características não humanas. Então, mostra que quando a igreja estava orando, e um ponto importante dessa intercessão da igreja, pastor Fábio, é que hoje a igreja, ela precisa muito buscar essa intercessão. Mesmo diante de uma coisa que nós chamamos hoje, que Deus não faz mais como o passado, Deus faz do mesmo propósito que era no passado. A soberania de Deus não mudou. Os apóstolos, eles foram fiéis. A soberania de Deus, ela é visível tanto na libertação de Pedro, quanto na morte de Tiago, lá em Atos capítulo 12, anterior a esse versículo. Quando mataram Tiago, Pedro estava preso e Pedro foi solto e Tiago foi morto. Olha só, então ambos os apóstolos foram fiéis. Nem sempre nossas orações elas vão ser atendidas, né? Não temos que ver esse ponto, porque o texto não diz, mas temos quase a certeza de que Tiago, ele também orou por libertação, mas Deus tinha um propósito na sua soberania para Tiago. Então, Deus, ele não limita as nossas expectativas ou orações, mas ele traz um propósito perfeito para a gente. Nós não conhecemos Deus trabalhar. Nós, quando oramos, queremos que seja atingido alguma coisa de imediato, mas não é assim que Deus trabalha, porque mesmo em meio à perseguição, a igreja pode confiar em Deus e Deus que estava no controle absoluto, embora o sofrimento de uns e livramentos de outros cooperassem para o avanço do reino de Deus, como Paulo cita lá em Romanos capítulo 8, verso 28, tudo está debaixo da mão poderosa de Deus, porque a igreja primitiva aprendeu a viver sobre que era necessário, certo, passar por esse sofrimento, porque e quando havia sofrimento, mais os apóstolos ele buscava o Senhor. Hoje também precisamos confiar no Senhor, mesmo quando não compreendemos os motivos, porque ele permite certas situações. Por isso que a igreja ela tem que estar em intercessante oração. Como já falei, a igreja orava por Pedro e Pedro foi solto. Isso é unanimidade da igreja. Amém, meus irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda
e ele continua o mesmo em todos os seus atributos, em toda a sua plenitude. Ele é soberano, ele conhece a nossa vida, ele sabe tudo o que acontece conosco e ele sempre esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Tanto Tiago quanto Pedro, eles morreram mártires, eles morreram por causa do evangelho, eles morreram por causa da perseguição. Só que Tiago morreu bem antes e Pedro morreu um pouco depois. Mas Deus é soberano, ele tem em tudo um propósito. Ou eles prenderam Herodes, prendeu Tiago, matou Tiago ao fio da espada para poder agradar aos judeus. Depois ele mandou prender Pedro, também com esse objetivo de depois matar a Pedro. Porém, Deus resolveu intervir naquela situação em resposta à oração da igreja. Certamente, como disse o professor Joseone, a igreja também orou por Tiago, mas Deus tinha um propósito de fazer Tiago mártir logo ali naquele momento. Mas também Deus tinha um propósito de enviar um anjo para livrar Pedro da prisão, mostrando aí para a igreja o valor da oração, mostrando para a igreja que todas as coisas só acontecem sob a permissão de Deus. Então, esse evento da libertação de Pedro ali, através daquele anjo que libertou ele da prisão, causou impacto na igreja, levando a igreja a orar ainda mais fervorosamente, né? E no tópico 2.3, o comentarista chama atenção sobre o valor da oração, e a Bíblia mostra bastante isso. Enquanto os cristãos oravam, lá em Atos 4:31, o lugar em que estavam tremeu, a igreja ali estava orando, pedindo a Deus ousadia para continuar pregando o evangelho, já que as autoridades estavam proibindo. Quando Paulo orava, ele teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados com o Espírito Santo. Então, irmãos, esse aspecto da a oração, a gente vê nessas orações, porque existem orações com diferentes propósitos. Orar é falar com Deus, é se comunicar com Deus. O que a gente está enfatizando aqui nesta lição é aquela oração com o propósito de pedir uma intervenção divina, sobrenatural, em alguma situação difícil, especialmente em meio à adversidade, à tribulação, à perseguição. Então, a igreja, ela crê no sobrenatural de Deus. Ela crê que Deus pode fazer milagres. Ela crê que Deus, o Deus de milagres, lá do Novo Testamento, da igreja primitiva, dos evangelhos, é o mesmo hoje também. Não somente ontem, mas é o mesmo hoje também. Nós não somos cessacionistas. Nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. E temos esta fé, esta convicção de que se orarmos a Deus com fé, com propósito, e se isso for da vontade de Deus, Deus ele pode intervir de maneira sobrenatural para cumprir o propósito dele, a vontade dele. Então, concluindo aqui esse tópico 2, o nosso comentarista diz assim: não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Então, a igreja que ora, ela é uma igreja que está mais preparada para enfrentar as perseguições. Professor Joseone, tópico 3 da nossa lição: a igreja destemida. Interessante esse tópico que o senhor mencionou agora sobre a nossa igreja. O nosso subtópico 1 deixa bem claro que o testemunho com poder. O senhor citou aí, nesse momento, que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E o que me deixa mais interessante, que o autor da nossa lição aqui, ele colocou dessa forma: de nenhuma forma se sentiram intimidados. Por quê?
porque assim que eles foram soltos, né, como a gente já viu no decorrer da lição, Atos 5:19, que eles foram presos, o anjo foi e a libertou, mas só que essa intimidação que eles tiveram de ser preso não deixaram eles intimidados, parece até uma redundância. Que quando a gente lê Atos 5:25, deixa claro. E chegando um dizendo, correu lá, como na nossa linguagem de hoje, foi fazer um enredo, né? Eis que os homens que você prenderam estão ali, ó, novamente pregando ali no templo. E interessante que, mesmo diante desse contexto que ele usa sobre voltar a pregar, mesmo diante de ser sido liberto, eles haviam sido presos por pregar em nome de Jesus. O anjo foi lá, libertou. Ao invés de fugirem ou se esconderem, voltaram ao templo para continuar o ensino publicamente. Então, esse ensino, pastor Fábio, mostra uma igreja totalmente destemida. Por quê? Porque diante da libertação miraculosa, eles não visavam ali o conforto pessoal. Eles poderiam, o anjo libertou, agora vamos fugir. Mas eles continuaram a sua missão. A missão da igreja, ela não se interrompe por causa da perseguição. O que eu acho mais interessante é que a expressão que ele usa aqui era ensinando ao povo. Ele usa uma forma do grego aqui de uma ação contínua, que eles tinham esse desejo, essa vontade de mostrar a Cristo às pessoas. Isso mostra que os apóstolos, eles não falaram breve, foi ali, Jesus te ama, não, mas permaneceram ensinando com ousadia e perseverança. Os apóstolos não estavam ali, com certeza, agindo com uma ação natural, mas com a coragem ali espiritual. Por quê? Porque o impulso que eles receberam do Espírito Santo, que, lá em Atos 1:8, mas receberam esse poder, e a palavra poder deixa claro que eles têm uma força impulsiva transformadora, mostra que o Espírito Santo transforma o homem, faz com que eles sejam testemunhas corajosas e eficazes, viu, pastor Fábio? Porque não adianta sair pregando à torta e à direito. E no tópico anterior, como o senhor citou, a oração ela tem que ter um propósito específico para determinada coisa. Não é algumas orações que temos hoje, né? A oração aqui é diferente porque eles oravam que apontava para um comportamento de desafio sobre as autoridades humanas, porque tinha que vir uma intervenção divina. Então, aquele retorno ali imediato ao tempo, isso mostra que eles preferiam obedecer mais a Deus, embora fosse punido de morte. E isso, pastor Fábio, quando eu leio é, essa revista com essas situações, eu olho para mim e faço a pergunta para mim mesmo: meu Deus, será que estamos sendo crentes o suficiente a ponto da igreja primitiva eles faziam? Isso fica essa indagação para a gente. É verdade, irmãos. A igreja era perseguida, porém destemida. E esse destemor, essa coragem, essa ousadia que os discípulos tinham, vem do poder do Espírito Santo. Atos 1:8, Jesus prometeu a eles, porque, irmãos, Jesus mandou que a igreja fosse pregar o evangelho a toda criatura, pregasse o arrependimento de pecados para todas as nações, mas disse: Antes, porém, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8 diz: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus mandou que a igreja pregasse o evangelho, testemunhasse de Cristo, mas não testemunhar de qualquer jeito, não testemunhar de qualquer forma, não é só de palavra. Né? A igreja não pode ser apenas poderosa em palavras, mas também em obras. Então é pregar no poder e na unção do Espírito Santo. E é isso que a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, no capítulo anterior de Atos, no capítulo 4, versículo 8, a gente vê aqui que então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, disse: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvindo.
e ouvimos, mas aí eles proibiram os apóstolos de pregar o evangelho, aí eles voltaram para casa, reuniram os irmãos, a igreja, e diz Atos 4:31, né, capítulo 4, versículo 31, que eles oraram a Deus e naquela oração tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, a gente vê aí, por exemplo, no versículo 33, Atos 4:33, que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Então a gente vê que um diferencial muito importante é esse poder do Espírito Santo, esse dínamo poderoso do céu na vida do crente da igreja, dando ousadia para pregar o Evangelho. O Espírito Santo é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. E nós temos visto ao longo desses mais de 100 anos de história do movimento pentecostal, o quanto as igrejas pentecostais cresceram, se expandiram e ganharam muitas almas para Jesus, porque testemunham do poder de Jesus, testemunho do Evangelho de Cristo no poder e na unção do Espírito Santo. Professor Joseone, já caminhando aqui para a finalização da nossa lição, uma igreja destemida, conforme o tópico 3.2, é uma igreja formada por pessoas convictas da sua fé. Verdade, pastor Fábio. Mas é interessante que quando a gente temos essa certeza que Deus está com a gente, nós não temos medo no bom sentido, né? De pregar o evangelho, de testemunhar, porque a nossa vida, ela já é um testemunho prático de regra e fé para os dias de hoje. No mesmo ponto que os apóstolos, eles não cultivavam apenas uma mera religião ou um culto privado, como a gente vemos muito hoje, mas eles tinham uma fé, eles tinham o prazer de demonstrar essa fé publicamente. E isso é que me intriga, por quê? Porque mesmo diante das perseguições, o que eles sentiam vontade era de anunciar o evangelho, como o Senhor deixou bem claro, esse dunamis que ele tinha, essa habilidade que eles receberam de testemunhar a igreja desde o início a uma comunidade que não era tolerada pelo evangelho, isso mostrava que quanto mais eles pregavam, eles eram destemidos, mais a igreja crescia, ninguém calava a igreja, e isso gerou esses ciúmes pelas autoridades religiosas, políticas, de todo sentido. E aí começou mais uma dura perseguição sobre eles. E vemos, claro, no tópico anterior, isso é que é importante, quando eles foram soltos, é, se fosse uma pessoa que não tivesse uma base na fé alicerçada em Cristo, quando fosse preso por conta do evangelho, ele poderia até dizer: Mas meu Deus, eu orei tanto porque eu fui preso. Sabemos que tudo tem um propósito. Eles foram presos, o anjo foi e a libertou, mas mesmo assim, eles cheios do Espírito Santo, eles voltaram para o templo, não temeram perseguição, não temeram ser presos novamente, mas anunciaram publicamente a todos a transformação que Cristo fez nas suas vidas. E isso é uma igreja destemida. Quando não se pode derrotar a verdade com argumentos, como eles faziam, queriam derrotar, Deus sempre vai intervir no meio do seu povo, embora isso nos custe a vida, né? Porque a perseguição sempre visou silenciar a voz profética, a voz da igreja, a Bíblia, a tentativa moderna de rotular hoje a mensagem cristã como preconceituosa, mas a igreja, nesse ponto, ela deve ser destemida. Nós devemos ser destemidos e sempre enfrentar. Embora a acusação de preconceito, sem termos preconceito, pelo contrário, queremos levar Cristo para as pessoas. Irmãos, a gente vê que no capítulo 4 de Atos, a Suprema Corte já tinha proibido a igreja de pregar o evangelho. E aí Pedro argumentou: olhe, mas veja bem, pense bem, não é razoável a gente deixar de pregar o evangelho, a gente tem que ter liberdade religiosa, isso que vocês estão pedindo não tem fundamento, mas a gente precisa continuar pregando o evangelho. Então Pedro falou ali de uma forma mais diplomática, tentando convencer
a Suprema Corte de que eles precisavam continuar pregando o evangelho. Mas aquelas autoridades jurídicas ali e religiosas, eles não aceitaram, continuaram a perseguição, aumentou a proibição e chegou a um ponto que Pedro teve que dizer com muita convicção, em Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos, não foi só Pedro, então Pedro, né? Atos 5:29, Atos capítulo 5, versículo 29, disse assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então aqui já estava a palavra definitiva de Pedro e os apóstolos dizendo que iam praticar sim a desobediência civil, porque aquelas autoridades estavam exigindo deles uma coisa que, totalmente sem fundamento e contrária à palavra de Deus. Existia uma ordem maior de Cristo para a igreja, que era a ordem de pregar o evangelho, e aqueles homens estavam dando uma ordem contrária. Então, quando a gente tem duas leis que se opõem, a gente tem que se submeter à lei superior, e a lei maior é a lei de Deus. Então, nós vemos aí nesse tópico 3.2 e nessa situação uma clara defesa dos valores cristãos, que é de pregar o evangelho. A igreja não pode deixar de pregar o evangelho em hipótese alguma. Ela não pode negociar sua fé, mesmo que isso lhe custe claro, né? E essa desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado não é desobedecer por desobedecer, não é desobedecer por causa de uma paixão política, de uma ideologia ou de um líder político A ou B. Mas não, é desobediência civil porque eles estavam querendo proibir a igreja de ser igreja. É porque é uma questão existencial da igreja. A igreja não pode deixar de pregar o evangelho, porque se ela deixar de pregar o evangelho, ela deixa de ser igreja, né? Ela se acaba como igreja. Então, como diz o comentarista, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência, e que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociado. Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, estudada aqui no programa EBD em Síntese Podcast. Professor Joseone, eu agradeço a você pela parceria, agradeço a você pela companhia nesse estudo maravilhoso de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Amém, pastor Fábio. Obrigado também. Só concluindo aqui um comentário, pastor Fábio. A igreja primitiva, ela não negociava a sua fé. Isso é interessante, mesmo sob ameaça ou prisão. Então, essa convicção inabalável baseava-se em quê? Na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo. Que o Senhor continue com a gente abençoando nesse programa maravilhoso. Obrigado, pastor Fábio. Amém, meus irmãos, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha semanalmente no programa EBD em Síntese Podcast. Continue nos acompanhando, acesse o canal, do EBD em Síntese Podcast. Toda semana nós temos videoaulas, podcasts de várias lições bíblicas, de várias classes, de várias faixas etárias. Deus abençoe você e sua família e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.